Salve galera, estamos aqui para fazer mais um videozinho. Videozinho agora então sobre Colab, Python, processamento digital de imagens utilizando esse tipo de ferramenta, tá? Então, eu já falei para vocês sobre o Photopea, né, que é uma cópia do Photoshop, e agora, então, essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta bem interessante e bastante poderosa, tá? Inicialmente eu coloquei aqui uma introdução sobre o Colab e uma introdução sobre o próprio OpenCV que vocês podem acessar no link, tá? Basicamente aqui o que vocês precisam fazer? Quando vocês receberem esse link aqui, vocês vão ter que fazer um login e aí vocês podem então conectar. E aí automaticamente o Google, né, ele pega esse notebook, né, que na verdade é um Jupyter Notebook, e aloca num servidorzinho deles, né? E aí você pode rodar então. Quais são as vantagens aqui nesse caso? As vantagens são que vocês podem compartilhar esses códigos, vocês podem alterar esses códigos, e também todas as principais dependências aí, elas estão aqui já instaladas, então fica bem mais fácil de rodar. Se vocês fossem rodar esse mesmo código local, daria um pouquinho mais de trabalho, né? Aqui fica mais fácil então de fazer uma coisa colaborativa, por isso o nome Colab. Então, o que vocês podem fazer, tá? Vocês podem vir aqui editar e aí dar Clear All Outputs, para vocês verem o que está acontecendo e rodando no passo a passo. Inicialmente aqui as dependências, tá? Você precisa carregar várias dependências aqui para fazer o seu código rodar. Uma delas é o NumPy, o OpenCV aqui, né? O pacote CV2, e algumas aqui para manipulação de imagens e também um Matplotlib que serve para então renderizar essas imagens na tela. Aqui não se espera nada além de importar códigos, né? Então, quando vocês botarem rodar aqui, se vocês já tiverem uma máquina lá, ele não vai aparecer nada no console nem nada, porque aqui só está carregando as coisas, né? Passo 2. Ler imagens a partir de uma URL. Tá? Aqui ficou bastante flexível, desse jeito aqui. Eu criei uma imagem aqui, coloquei numa URL específica, né? Mas vocês podem obter várias URLs aí. Vocês podem então olhar na internet, achar uma URL de uma imagem para colocar aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar essa imagem, ele vai fazer a leitura dessa imagem. Depois o que ele vai fazer? Carregar e, assim, eu tenho um detalhezinho sobre o OpenCV. Se você quer que ele leia no modo RGB, você vai ter que passar uma flag. Caso contrário, ele utiliza o formato BGR. Tá? Então, uma curiosidade aí, quando vocês forem ler uma imagem, então, tem que passar essa flagzinha aqui. Essa função aqui serve só para fazer o display, né, display dessa imagem, renderizar a imagem na tela. Tá? Então, se tudo estiver certo, vocês já podem rodar aqui. Quando vocês dão um play aqui, vocês podem também só selecionar aqui e dar Ctrl Enter, que é mais rapidinho para poder rodar o exemplo. Tá? Legal aqui, já carregou a imagem. É a mesma imagem do outro exemplo, só para a gente fazer um comparativo aqui, tá? De como que faria. Inicialmente aqui, operações em cima de contorno e histograma, tá? Antes da gente começar, só para a gente mostrar algumas propriedades dessa imagem aqui, tá? Inicialmente aqui ele vai imprimir qual é o tipo de dados utilizado, tá? E também quais são as dimensões, largura e altura, e também aqui as informações dos canais RGB. Então, o tipo de dado é 128, né? Que então vai de 0 a 255, 1 até 256. Então, largura e altura e o canal RGB. Tá? Então, se a gente precisar gerar um histograma, né, existe uma função pronta. O legal dessas bibliotecas é que a maioria das funções estão prontas. Você não precisa ir ali no algoritmo e rodar, embora pudesse fazer se quisesse. Então, para mostrar aqui questões sobre o histograma, mais detalhes, vocês podem acessar o link aqui se tiver dúvida, tá? Mas basicamente ele vai colocar na tela uma imagem dos níveis, né, dessa imagem, então nos diversos canais. Então, se vocês rodarem aqui, vocês vão ver então que essa imagem ela tem uma concentração aqui nos níveis altos, nos níveis mais próximos de 256. Significa que ela tem vários pontos brilhantes aqui. A gente já tinha visto isso no outro tutorial. Então,
esses pontos brancos aqui, essas nuvens aqui e essa lateral aqui são responsáveis então por criar essa acúmulo aqui, né, de níveis altos, né, vários pixels que estão nessa região aqui. E você pode fazer isso nos diversos canais RGB também, né? Então, algumas funções aqui, depois vocês podem olhar com calma, mas se vocês rodarem aqui, vocês vão ver então com as cores dos canais, né? Então, essa imagem ela tem uma concentração de tons azuis aqui, né, bastante brilhantes. Então, o azul do céu e o azul da camisa. Tá? E também, aqui nos meios tons, vamos dizer assim, tem uma certa predominância de tons vermelhos, provavelmente por conta da cor da pele. Tá? É uma imagem simples de ser analisada. Depois disso, a gente pode partir para fazer, então, conversão dessa imagem em uma escala de cinzas, né, para fazer aí algumas outras operações. Basicamente, você pode também voltar e fazer um histograma agora da imagem cinza. Ele tem um formato parecido com o lá de cima, né? Existem algumas funções aqui para tirar o contorno de uma imagem, tá? Então, funções essas que são funções prontas, que basta rodar, né? Importar e rodar. Então, se você não quiser ir a fundo no conceito, só quer tirar ali um contorno, né? Você pode usar uma função pronta. Você pode usar uma função pronta do próprio OpenCV, tá? Se vocês quiserem mais informação, aqui está então a função que é utilizada, tá? Quando vocês rodam isso daqui, a função FileContours, você pode então usar esse conjunto de funções aqui para desenhar a imagem, né, como se fosse um overlay, e por cima os contornos, para ver se ela está pegando exatamente os contornos que são desejados, né. Passar bem rapidinho aqui para o vídeo ficar curto, tá? Aqui algumas transformações em cima da escala de cinza. Tá? A gente já viu essa função lá no tutorial, então ela é uma função complemento, né? Assim, 255 menos o valor da imagem, isso para cada um dos pontos, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma espécie de inversão aqui. Pontos que eram bastante claros, né, vão ficar escuros, e pontos que eram mais escuros vão ficar claros. Então, a gente tem a inversão da imagem, tá? Com essa operação. A gente pode fazer outras operações, uma operação de soma, né, mantendo dentro dos limites ali de 0 a 255. Então, a gente tem uma operação aqui que soma assim, então ela tem um aumento no brilho da imagem, né? Aqui a gente pode fazer uma operação para aumentar o contraste, né? Fazer tons mais escuros e tons mais claros. Então, seguindo aqui o tutorial, tá? Como que a gente faria então para fazer uma equalização do histograma? Deixar aí as transições mais suaves, né? Então, uma função aqui bastante complexa aqui, né, que faz um cálculo da função de distribuição cumulativa. Depois vocês podem olhar com mais calma aqui, e aí a tendência é ter uma distribuição um pouco melhor do histograma, tá? Se a gente colocar aqui, a gente tinha um histograma original e depois da transformação, né, então a gente tem uma certa distribuição um pouco melhor aqui do histograma. Tá? Isso pode ser útil aí para equalizar imagens com diferentes tons, né? A quantidade de luminosidade alterada e tudo mais. Agora aqui bem rapidinho, indo para a transformação de Fourier da imagem, então existem também funções prontas aqui, né? A FFT2 permite então que seja feito. Inicialmente a gente faz uma operação de Bloor aqui, né? Que é uma operação de desfoque, para depois fazer essa transformação de Fourier para ver qual é o efeito disso em cima da imagem, né? Se a gente rodar aqui, a gente vai ver então que ele vai plotar a imagem original e do lado ele vai plotar o espectro de magnitude, né? Então essa operação ali de desfoque, ela teve um efeito sobre a imagem, ela criou aqui algumas diferenças aqui sobre o espectro. Tá? Agora sim, fazendo operações mais diretas aqui na imagem espectral, vamos chamar assim,
A gente pode fazer o corte então de certas regiões para obter um filtro de passa alta, um filtro passa baixa e um filtro passa banda. A operação que é feita aqui, então, a gente tem o objetivo de detectar um filtro passa alta, no caso, né? Detectar bordas, detectar transições abruptas de níveis, né, dentro da imagem. Então, o que ele faz? Inicialmente ele vem aqui, ele corta uma região da imagem, tá? E aí, depois ele faz a transformação inversa, né, nessa imagem que foi feita aqui, algumas operações, tá? E aí ele plota essas imagens, tá? Uma do lado da outra, para a gente fazer a comparação. A imagem original, então, ela era assim, né? Ela tinha sido feito um desfoque, né? Depois que foi cortada uma pequena parte aqui associada com as frequências baixas, sobram só as altas frequências e a gente faz a transformação inversa, e aí sobra somente as regiões onde que a gente tem uma transição abrupta, né, dentro da imagem. Então, aqui no final, só para fazer uma conversão aqui, a escala de cinza, então, ela foi feita uma operação que se chama Color Map, né? Então, valores baixos aqui na escala de cinza são mais parecidos com o tom de azul e os valores mais altos para tom vermelho. Só para dar um pouquinho mais de destaque aqui na imagem, né, para notar quais são os pontos aqui que tem maiores transições na imagem, tá? Então é isso, galera. O vídeo fica por aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, manda um e-mail aí, tá disponível. Se não conseguirem rodar, se tiverem sugestões, estou aberto aí. Valeu!